A ruína de Leonardo Sali. Essa é a manchete da matéria publicada pelo Fuxico Gospel essa semana, que causou enorme burburinho nas redes sociais e rapidamente o líder da IPTM correu para se manifestar. Obviamente, você sabe como é que funciona, né? Tripudiam, criticam, gritam, esperneiam, mas confirmam que tudo que foi publicado é verdadeiro. Frases como essa aqui, ó, presta atenção. Aí falaram que a gente vai ficar 20 dias na Europa e talvez será que é uma... Passaram a informação certinha. Tá certo. 20 dias mesmo, cara. Exatamente. O informante é muito bom. O informante é muito bom, cara, olha lá. É tão sinistro que eu não tenho nem a compra da volta ainda. Não tem nem a compra da volta. A matéria publicada pelo Fuxico Gospel levanta algumas situações graves envolvendo o Leonardo Sali. E a gente vai ler essa matéria na íntegra, mas já a gente vai assistir exatamente a esse vídeo, onde ele confirma o que foi dito. E o que ele confirma? Bom, a gente vai ler agora a matéria para entender o que ele está confirmando ali e a gente assiste já, tá bom? Antes de começar, deixa eu deixar algo bem claro. Isso aqui não é fofoca, não é perseguição, e muito menos ataque pessoal. Isso aqui é o retrato nu e cru de como o sistema religioso funciona quando o dinheiro acaba. Quando tem dízimo, tem unção. Quando tem crescimento, é obra de Deus. Quando a grana some, o discurso muda, as igrejas fecham e a fé vira planilha. O que você vai ver agora não saiu de revelação, profecia ou oração. Saiu de apuração, de documento, de fato. E é sempre assim, enquanto o fiel acredita que está servindo a Deus, tem gente tratando igreja como negócio, pastor como CEO e fé como produto. Então assiste com atenção, não com devoção, com pensamento crítico, porque quando a obra fecha, quem paga a conta nunca é quem estava no topo do púlpito. Agora vamos ao vídeo do Fuxico Gospel e aos fatos que ninguém gosta de encarar. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E a matéria é essa aqui, a ruína de Leonardo Sali, rompimento com o empresário e cortes drásticos no estilo de vida do pastor revelam um momento crítico da denominação que chegou a ter dezenas de templos. Aqui nós temos uma foto dele. E a matéria diz assim: o pastor Leonardo Sali, líder da igreja pentecostal Templo de Milagres, enfrenta um momento mais crítico de seu ministério neste início de 2026. Segundo a apuração exclusiva, das mais de 2 dezenas de congregações abertas nos últimos anos, apenas 4 permanecem em atividade: Portugal, Campo Grande, Caxias e Oswaldo Cruz. Me parece, inclusive, que Oswaldo Cruz já está com um problema lá também. Vamos lá. O encerramento das atividades em filiais estratégicas como Estados Unidos, Porto Alegre, Fortaleza, cidades da Baixada Fluminense como Mesquita, Nova Iguaçu e São Gonçalo foi o desfecho de um planejamento que deu errado. A estratégia de padronização da marca foi elaborado por um empresário, mentor e principal conselheiro de Sali, que chegou a investir mais de 2 milhões de reais na denominação em apenas um ano. E que fique claro, no último ano. Atenção, Brasil. A crise se agravou com a saída definitiva desse empresário após uma briga marcada por troca de acusações graves. Ele era o braço direito de Sali e responsável pela estruturação de templos, como o de Oswaldo Cruz. Com o fim da parceria, Leonardo Sali perdeu não apenas o aporte financeiro, mas também a sustentação estratégica da IPTM. A debandada não se limitou ao conselheiro administrativo. Pastores considerados pilares da denominação deixaram o quadro após serem excluídos do novo modelo de gestão. Entre os nomes que saíram para fundar seus próprios ministérios estão o pastor Tiago e sua esposa, a pastora Geise, além de Gustavo Osório, antigo homem de confiança de Sali. O movimento esvaziou a liderança sênior da igreja. Se for citar nomes nessa matéria nem caberia, porque são muitos. Pressionado financeiramente, Leonardo Sali iniciou uma série de cortes drásticos. O pastor colocou sua residência à venda, em uma baita residência, né? 7 milhões, salvo engano. Dispensou as babás. E recentemente demitiu ou destituiu
toda a sua equipe de segurança pessoal. Embora tente manter as aparências de uma vida luxuosa, a ordem interna na IPTM é a redução máxima de despesas para evitar o fechamento das poucas sedes restantes. Fontes próximas ao líder indicam que Salih planeja uma viagem para a Europa nos próximos dias, enquanto aliados afirmam tratar-se de um período de descanso de 20 dias. Crescem os rumores de que a mudança possa ser definitiva, sinalizando um possível abandono do projeto ministerial no Brasil diante do atual cenário de escassez. E aí tem as informações, um raio-x da crise da IPTM que levou o Leonardo Salih a essa ruína. Antes da gente assistir o vídeo agora, só um breve comentário. O fato é que dá para dizer que o Leonardo Salih está quebrado financeiramente? Não necessariamente, né? Eu não vou trabalhar com fake news aqui. O fato é que ele está se desfazendo de muitos bens, está demitindo muitos pastores, demitiu toda a sua equipe de segurança, fechou diversas filiais. Pelo menos 16 foram fechadas só no último ano. 16 filiais das 20, só restaram até agora 4. Das 4, já tem 2 ou 3 que já está cambaleando, querendo fechar também. Ele está para ir para a Europa, passar um período de descanso de 20 dias, com passagem apenas de ida, né? Não tem passagem de volta ainda. Então muita gente está especulando que isso pode se tratar de uma estratégia para deixar, né, algumas obrigações, alguns compromissos aqui. Será? O que será que está por trás de tudo isso? A gente vai ver agora essa série de histórias, esses vídeos que ele gravou junto com a esposa, onde ele vai justificar o porquê desses fechamentos de igreja, o porquê dessas demissões, e se vai para a Europa, se não vai, enfim. E, obviamente, confirma tudo que foi publicado pela matéria do Fuxico, né? E você ainda acha que a gente publica fake news, né? E você ainda acha que a gente publica sem averiguar, sem confirmar, sem checar as informações. Faça isso não, né? Só de raiva, agora dê um clique aí no like, vai, agora, você que acredita que a gente fala a verdade, vai, dê um like aí. Isso, o like agora. E foi? Pronto. Vamos lá? Beleza. Vamos seguir. Aí falaram que a gente vai ficar 20 dias na Europa e talvez será que é uma... Passaram a informação certinha. Tá certo. 20 dias mesmo, cara. Exatamente. O informante é muito Não, o informante é tão sinistro que eu não tenho nem a compra da volta ainda. Botaram a ruína do pastor Leonardo chegando porque fechou a igreja. Não, fechei a igreja antes de fechar, eu falei pra todo mundo. Fechei porque eu botei várias pessoas de frente para o ministério que não conseguiram suprir, conseguiram manter, tá me dando dor de cabeça, eu não vou perder minha vida por causa de ninguém, entendeu? Então eu fechei todas as ministérios, fechei, e para não gerar muito problema, a maioria eu emancipei, ó, irmão, tô fechando a igreja. Já havia pessoas que vieram já como pastor, outros pastores que se constataram como pastor, que saíram da igreja como pastor, tem que postar o vídeo da consagração, a carteira da IPTM que foi levantada por mim, pastor da IPTM, cadê? Tem que ter o dia da consagração e o levantamento por mim. Então, por exemplo, mas a maioria eu sei em paz, eu emancipei, ó, irmão, fica aí com o lugar, com as cadeiras e tudo mais, e abençoei para mim não ter dor de cabeça. Inclusive, 3 pastores do que saíram, tem o print ou não tem? Roda, tem o print ou não tem? Pessoas pedindo para voltar para a igreja. Pediu para voltar, para abrir ministério, eu falei, vou nada, não vou. Porque não adianta ter nome de McDonald's e vender Bob, está fora da visão. Então, aonde foi o meu erro? Na época da pandemia, de sair abrindo igreja uma atrás da outra, acreditando que todo mundo seguiria da mesma forma. Não foi assim. Porque quando a obra de Deus, ela dura. Quando não é, acaba por ali mesmo. Então, o ministério começou da gente no quintal. O ministério que Deus tem comigo, aonde eu pisei meus pés, eu nunca vi vazio, nunca vi não florescer, nunca vi crescer. Agora, teve IPTM que eu abri com outras pessoas que não floresceu, não frutificou, virou um peso. Pra você ver, não durou meses. Então, é isso que... Eu penso que fechar a igreja é recuar ou retroceder. Tem gente que é tão vaidoso, eu não sou vaidoso não, vaidade não é inimigo. Tem gente que é tão vaidoso que para não mostrar para as pessoas que vai fechar, mantém uma coisa que só está dando problema de todo que é tipo de jeito. Você pode ver a quantidade de pastores que vinha, pastor da IPTM fez isso, pessoas que não foram geradas por mim, que estavam com o nome da igreja, trazendo queimação para mim, para o ministério, ou problema. Fechei tudo, só vai manter aberto aonde eu botar as mãos, aonde eu tiver, aonde eu aprovar.
E se outras não forem aprovar também, eu fecho. Aí falaram que a gente vai ficar 20 dias na Europa e talvez será que é uma... Passaram a informação certinha. Tá certo. Minha 20 dias mesmo, cara. Exatamente. O informante é muito Não, o informante é tão sinistro que eu não tenho nem a compra da volta ainda. Eu nem comprei a volta ainda, já sabe? É verdade, não tô falando. Ele falou que teve que ficar 20 dias. Entendeu? Informante é bom, irmão. Informante é bom, cara. Se associou com o informante do Fuxico, né? Meu Deus. Mas é isso, gente. E aí você vê como que trata a igreja, né? Esse é o perigo, né? Infelizmente, eu não torço contra o Leonardo Salles. Já entrevistei ele várias vezes aqui no canal. Se você nunca viu, pesquisa aí. Mas você vê, cara, pelo amor de Deus. Às vezes, igrejas assim que surgem, sabe, de uma pessoa, não tem uma diretoria, não tem uma convenção por trás. Não que eu seja fã de convenção, não é isso não. Mas é porque, sabe, olha a forma como ele trata, né? Olha a forma como ele fala, não, abre, fecha. É empresa, né? Eu também não sou contra que se trate a igreja como empresa. Claro, eu precisaria explicar isso melhor. Mas eu preciso que haja uma organização. Não dá para tratar a igreja de qualquer jeito, né? Não, tem que ter uma organização, tem que ter CNPJ, tem que ter tesouraria, tem que ter tudo certinho, documento, declaração, tudo certinho, como empresa também é. Mas eu não falo desse ponto burocrático, né? Eu me refiro a você tratar isso como um negócio, como um business. E aí eu acho que a frase fica melhor. Não é porque você trata uma igreja como empresa, do ponto de vista burocrático, a documentação, tudo certinho, que você vai tratar uma igreja como negócio. E para esses caras parece que é isso, né? Parece que é business, que é investimento. Que abrir uma congregação não é abrir um ponto de pregação, não é plantar uma igreja, não é levar a palavra de Deus para mais perto de uma comunidade. Não. Vamos colocar alguém aqui e tem que dar lucro, irmão. Tem que gerar dinheiro para pagar o prédio, dinheiro para pagar despesas, dinheiro para ficar para aqui, mas principalmente dinheiro para mandar para a sede. É assim que funciona esse ecossistema. Se não servir dessa forma, se a sede tiver que está sustentando essa filial não está dando lucro. Então ela fecha. É assim ou não é? É assim que é. Infelizmente, é assim que é. A sede abre a igreja tem que se virar. Se ela não for autossustentável, autossuficiente para se manter financeiramente, e não estiver dando lucro para a sede, enviando pelo menos no mínimo o dízimo dos dízimos, vamos fechar. E aí fecha. Não tem remorso, não tem não, fecha, acabou. É isso. E aí, fecha e acabou. Negócio. Business. E acabou. E assim como o Salles, tem muitos. Mas é isso. Será que ele está quebrando mesmo? Ou será que é só uma impressão que está se passando? Porque fechar uma igreja pode ser que seja normal, 2 igrejas pode ser. Aí 16 em um ano, 16, comprar passagem só de ida para a Europa, não ficar nenhum pastor perto dele. E uma pergunta importante, né? Para a gente fechar o vídeo, vai ficar muito longo, né? É impressionante que as pessoas que estão perto do Leonardo Salles, a imensa maioria dura pouco tempo, né? Rapidamente elas se afastam, rapidamente elas começam a perceber alguma coisa estranha. Você já notou? Se você é da IPTM, já percebeu isso. Muita gente chega com tanta empolgação, né? Viajando com ele em momentos, daqui a pouco some, vai embora. No próximo vídeo que eu vou falar sobre o Leonardo Salles, não é esse, não é amanhã, não é hoje, não sei quando é que vai ser. No próximo vídeo eu vou falar sobre o amor que ele tem, o carinho que ele tem, a devoção, a dedicação, o interesse, a busca e o cuidado e o carinho que ele tem pelo dinheiro, pelas finanças. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz, você sabe, de todos os males, né? É o amor, não é o dinheiro, não. É o amor. E a informação que nos chega é que esse rapaz, ele gosta bastante do dinheiro, a ponto, inclusive, de acusar a própria esposa de passar a mão no recurso. Será que é verdade isso? Não é possível. No próximo vídeo que a gente vai tratar sobre esse assunto, não é agora, não é amanhã, mas no próximo vídeo, quando aparecer a notificação, aí você vai ouvir essa história
vai ter detalhes, irmão, vai ter detalhes. Eu sei que vocês gostam do contexto, né? Tem gente que vem aqui nos comentários, quero o contexto. Se você é daqueles que gostam do contexto, que gostam dos detalhes, deixa o like, comenta, eu quero tudo, eu quero saber de tudo, e se inscreve, porque aí você não vai perder. Como que tá esse relacionamento dele com a Cássia? É verdade que ele acha que a Cássia de vez em quando mete a mão no recurso, no Cacau? Será verdade? Eu acho que não. Mas a gente vai trazer os detalhes. E os detalhes, geralmente, né, são verdadeiros. É sempre assim que a gente... Informação verdadeira, né? Você viu que ele e a esposa confirmaram que tudo que a gente disse era verdade. A fonte era segura. Então a gente vai trazer a informação de que ele desconfia. E a briga lá de vez em quando é feia por causa de dinheiro, irmão. Dinheiro. Todo mundo que saiu de perto do pobre jovem rico Leonardo Salles foi porque ele em algum momento desconfiou que o cara tava ganhando dinheiro demais, tava querendo dinheiro demais, porque ele gosta do dinheiro demais. É sempre por aí, sempre por aí. Você quer esse vídeo? Então comenta aqui. Eu quero. Deixa aí tua opinião nos comentários, o que você achou dessa informação. Tá quebrando ou não tá? Vai embora ou não vai? Eu quero ver o que você vai falar a respeito desse vídeo. Um abraço, gente. Obrigado pela audiência de sempre. E 2026 começou pegando fogo. Apaga a luz aí da mente por um segundo. Porque o que vocês acabaram de assistir não é só um vídeo. É aquele tipo de coisa que fica martelando depois. Aquela sensação ruim no estômago, sabe? Como quando você percebe que foi enganado por muito tempo e não quer admitir. É complicado, mas é assim que muitos de nós nos sentimos. Não tem trilha sonora de filme de terror, mas tem algo pior, realidade. O terror aqui não é fantasma, não é demônio, não é espírito. O terror é perceber que muita igreja funciona igual empresa falida. Enquanto entra dinheiro, todo mundo sorri, profetiza, diz que é obra de Deus. Quando a grana some, fecha a porta, demite geral e joga a culpa em qualquer coisa, menos no sistema. É a realidade nua e crua e é assustador. Vocês viram? Não foi boato, não foi ataque do inferno, foi apuração, foi fato, foi o próprio cara confirmando. As evidências estavam ali, claras como o dia. Igrejas fechando uma atrás da outra, pastores demitidos, equipe dispensada, segurança cortada, casa à venda, passagem só de ida para a Europa. E aí eu te pergunto, na moral, isso parece o que para você? Avivamento ou falência? Porque quando era crescimento, era Deus. Quando era expansão, era profecia. Quando abria a igreja igual franquia, era visão espiritual. Agora que tá fechando tudo, vira fase difícil, vira reorganização, vira Deus mandou fechar. Engraçado, né? Deus só manda fechar depois que o caixa quebra. E aqui começa o terror psicológico de verdade. Porque pensa comigo, quantas pessoas deram dinheiro ali acreditando que estavam investindo no reino de Deus? Quantas deixaram de pagar conta, de comprar comida, de cuidar da própria casa, porque confiaram num discurso de fé? Enquanto isso, lá em cima, o papo era outro. Era planilha, era estratégia, era marca, era expansão, era lucro, igreja virando business, pastor virando CEO, fiel virando consumidor fiel, até não conseguir pagar mais. E quando não paga, é descartado. Esse vídeo escancara uma coisa que muita gente sente, mas não consegue verbalizar. O sistema religioso não quebra junto com o fiel. Quem quebra é sempre quem está embaixo. O líder erra, fecha a igreja, some, muda de país, recomeça em outro lugar. O fiel fica com a culpa, com a vergonha, com a fé quebrada e com a conta atrasada. E ainda dizem pra pessoa, confia em Deus, foi prova, não questiona. Questionar vira pecado. Pensar vira rebeldia. Duvidar vira ataque do diabo.
Porque se o fiel começar a pensar, o castelo cai. Percebe como tudo é montado para te manter emocionalmente preso? Quando cresce, é mérito do líder ungido. Quando dá errado, a culpa é do povo, da pandemia, do inimigo, da perseguição, de qualquer coisa invisível. Nunca do modelo, nunca do sistema, nunca da estrutura. E isso não é só sobre esse caso. Isso é padrão. Hoje é esse nome, amanhã é outro. Depois de amanhã, outro ainda. O roteiro é sempre igual. Surge alguém carismático, cresce rápido, promete milagre, prosperidade, expansão, vira intocável. Aí o dinheiro começa a falhar, as relações racham, as pessoas próximas somem e a obra começa a fechar as portas. E o povo fica perguntando: ué, mas não era Deus? Pois é, nunca foi. Era negócio com linguagem espiritual. Era manipulação com música de fundo. Era poder travestido de fé. E o mais perverso, muita gente ainda vai defender. Vai dizer que todo mundo erra, que ninguém é perfeito, que não pode tocar no ungido. Mas deixa eu te falar uma coisa bem clara. Quem vive dizendo que não pode ser questionado, já não merece confiança nenhuma. Autoridade que foge de fiscalização é terreno fértil para abuso. Sempre foi. Em qualquer lugar da história. Esse vídeo dói porque ele quebra uma ilusão confortável. A ilusão de que igreja é automaticamente um lugar melhor. De que líder religioso é automaticamente moral. De que fé protege caráter. Não protege. Caráter se constrói com ética, responsabilidade e transparência. Coisa que esse sistema odeia. E aí entra a parte mais pesada desse pós-vídeo. Talvez você esteja assistindo isso e pensando: caralho, eu vivi algo parecido, já vi isso acontecer, já senti esse clima estranho. Confia nesse incômodo, ele não é do diabo, ele é da tua lucidez tentando acordar. Se a fé fosse sólida, ela aguentaria perguntas. Se fosse verdadeira, não teria medo da verdade. Então respira fundo agora, porque sair desse tipo de ilusão dá medo mesmo. É como sair de um quarto escuro depois de anos. A luz dói no começo, mas depois você começa a enxergar. E quando você enxerga, não tem mais volta. Se você chegou até aqui, comenta. Nem que seja só um faz sentido. Nem que seja um ainda tô digerindo. Esse espaço aqui é para quem cansou de engolir mentira sorrindo. Questionar não destrói fé nenhuma. O que destrói é um sistema que precisa da tua cegueira para continuar existindo. E esse é o verdadeiro terror.